a historinha. O que é a síndrome de Alice no País das Maravilhas? A metamorfopsia. A pessoa, o paciente tem percepção errada, alterada de tamanho das coisas, dos objetos, das pessoas. Vai passar na porta, pô, parece que a porta é menor, aí ele se abaixa, né? Às vezes o cara é corno, né? Tem que abaixar, mas normalmente dá para passar sem problemas. Beleza. Agora a gente vai entrar nas doenças virais com vesícula, começando pela famosa catapora. Varicela zoster vírus é o provocador, o agente etiológico, um herpes vírus neurotrópico. Essa aqui é muito contagiosa mesmo. Se você tiver um irmão em casa com varicela, você não é imunizado, você vai pegar. Acho que muitos já passaram por essa experiência. Dolorosa e pruriginosa experiência. Muitos já passaram por isso. O interno, quando começa a atender na pediatria, eu pergunto, você já teve catapora? Não teve? Então toma vacina. Porque se você entrar em contato, entrou numa sala, tem um paciente com catapora, você pega. É muito contagioso, mas muito, muito mesmo. Porque se transmite tanto pela secreção respiratória, pelo conteúdo das vesículas, também tem o vírus lá contaminante. A incubação, 2 a 3 semanas, 14 a 21 dias, 10 a 21 dias em alguns livros, e ela é uma doença que não costuma ser subclínica. Ela vai aparecer. E a grande característica são as lesões de pele. Começam com máculas eritematosas, depois viram vesículas, que depois ficam umbilicadas e depois viram crostas. Mas o interessante da varicela é que quando você tem crosta aqui, daqui a pouco está começando uma vesícula aqui, uma mácula aqui, uma lesão na mucosa. Quer dizer, as lesões, de forma característica, têm vários estágios de evolução. E ainda bem, não deixam cicatriz, senão muitos seriam todos marcados, né? Porque a varicela, ela pega o corpo inteiro. É couro cabeludo, tronco, membros, pega tudo. Mas não costuma deixar cicatriz. Poxa, mas eu fiquei com uma marquinha, né? É aquela marca, tive varicela. Geralmente, quando deixa a cicatriz, é quando você tem uma infecção secundária. Coçou muito, fez uma infecção bacteriana secundária, que é a principal complicação, e aí fica uma marquinha. Olha só, ó. Lesões em vários estágios de evolução. Tem a mácula, tem a vesícula, tem a crosta, várias. Raramente, quando a gente pega um paciente imunodeprimido, a gente pode ter uma situação bastante grave com a varicela. Uma varicela progressiva, uma varicela que ataca o fígado, que leva a hemorragias. Num paciente imunodeficiente que morre pela varicela, geralmente o órgão mais afetado é o pulmão. Você tem uma pneumonia pelo vírus da varicela. E isso eu já vi. Paciente com HIV, que não estava muito bem controlado da sua questão imunológica, uma época que tinha pouco remédio, isso há muito tempo atrás, e o paciente teve uma varicela. Aí, imunodeprimido, aciclovir. Ficou bom. Suspendeu a aciclovir, voltou a varicela. Como se estivesse aparecendo pela primeira vez. Voltou a aciclovir. Melhorou. Tirou a aciclovir, voltou a varicela. O mesmo paciente tendo varicela várias vezes. Coisa que você não vê no imunocompetente. Teve, acabou, acabou. Depois a criança melhorou do estado imunológico e parou de ter varicela. Existe também a varicela neonatal. Essa é muito mais comum na prova do que na vida real. Mas cai lá na prova às vezes. Como é que é o risco neonatal? É preocupante um recém-nascido ter varicela? É preocupante. Preocupante. Mas como é que é esse risco? Ele é grande se a mãe tiver a varicela no periparto. Se ela tiver no 7º mês, a gente reza para não passar para o feto. Não passou para o feto, a mãe produz anticorpo e já joga anticorpo para a criança. E aí o recém-nascido está protegido. Então, o risco neonatal depende de anticorpos maternos que foram passados pela placenta, às vezes sem o vírus ou com o vírus. Mas se a mãe tem um quadro clínico de varicela, 5 dias antes e 2 dias depois do parto, vamos botar aqui, ó, nascimento, nasceu aqui, ó, menos 5 dias e mais 2 dias, nesse período aqui de 7 dias,
Se a mãe tiver uma varicela nesse momento, 5 dias antes da criança nascer, ou 2 dias depois, apareceu a varicela, não deu tempo de fazer anticorpo para passar para a criança. Então a criança, nesse caso, assim que nascer, toma a Visig, que é a imunoglobulina específica da varicela zoster, para evitar a doença. Agora, vamos imaginar uma mãe que teve um neném agora, só que essa criança foi pré-termo. Uma criança pré-termo e ela teve varicela 1 mês antes, mas é pré-termo. E aí o risco de ter uma doença mais grave é maior. Então, nesse também toma Visig. Aí eu não vou considerar só esses 5 dias antes, 2 dias depois, não. Vou ser mais amplo aí na minha decisão de começar a Visig. E se a criança tiver a varicela, apesar de tudo, na fase neonatal, tem que usar o tratamento específico com aciclovir, antiviral e venoso. Não dá para ser oral. Como o vírus da varicela zoster fica latente ali nos gânglios sensoriais, a reativação posterior, muitos anos depois, por isso não é comum em criança, leva à doença conhecida como herpes zoster. É o mesmo vírus da catapora, é o varicela zoster vírus. Pode acontecer em imunodeprimido, é rara na infância, porque é muitos anos depois da varicela, e aí você tem lesões vesiculares em dermátomos. Geralmente começa com um mal-estar, uma dor, parece que tomou uma pancada assim, tomei uma pancada nas costas, está doendo, começou a coçar, ficou vermelho, vesícula, pum, herpes zoster. Pode usar o mesmo tratamento da varicela, aciclovir. Diminui a neuralgia pós-herpética. Então eu posso tratar a varicela com aciclovir. Mas é considerado que abaixo de 13 anos o risco de uma varicela é muito pequeno. Então, a princípio, não se trata. Não há uma indicação de livro para tratar. Mas eu tenho uma criança de 6 anos com varicela e quero tratar. Tudo bem. Mas no livro não manda tratar. Manda tratar aqueles que com varicela têm um risco maior de problemas. Os adolescentes e os adultos. Então, acima de 13 anos com varicela, é para começar a aciclovir. De preferência nas primeiras 24, 48 horas. Agora, vamos imaginar uma indicação de livro para uma criança menor que 13 anos. Aquelas que têm risco de complicar. Uma criança que esteja em uso de corticoide. Um asmático usando corticoide em dose alta. Um nefrótico usando corticoide em dose alta. Diminui a imunidade. Maior risco. Teve varicela, faça o aciclovir. Uma criança que esteja em uso de salicilatos, porque é o risco, pelo menos teórico, da síndrome de Reye, que é uma encefalopatia por insuficiência hepática. Uma insuficiência hepática em pacientes que têm varicela e tomam aspirina. Isso pode acontecer também tomando aspirina e infectado pelo vírus da influenza, como a gripe pelo vírus da influenza. Síndrome de Reye. Então, evite a aspirina em paciente com varicela. Mas se ele já está tomando por algum motivo e a varicela aparece, então é melhor dar o aciclovir. Segura. E o segundo caso na família, não é por uma questão de compaixão. Coitado, o irmão teve, ele está tendo também, vamos dar um aciclovir para ele. Não é por isso. É porque o segundo caso na família, não sei se alguém aqui já teve varicela pegando do irmão. Quem pega do irmão tem a doença mais grave. Por quê? Porque a varicela é fácil de pegar. Você vai num ambulatório, atende uma criança com varicela. Você não é imunizado? Pegou. Só que quem dorme no mesmo quarto, ele não tem um contato único com o vírus e tem a doença. Ele tem milhões de contatos com o vírus para depois ter a doença. Ele recebe muito mais vírus. Ou seja, a viremia dele vai ser muito mais alta. A doença é mais grave. Então, o segundo caso da família, naquela ocasião, merece um aciclovir, mesmo em crianças menores de 13 anos. Detalhe, o aciclovir não interfere com a imunidade. Você não vai deixar de produzir anticorpo e ficar imune porque tomou o aciclovir. E aciclovir venoso? Se a doença for grave, se for em um paciente imunocomprometido, aí tem que fazer. Complicações da varicela. Infecção secundária é o mais comum, né? Coçou, faz ali um impetigo, uma celulite. Pode ter encefalite, ataxia, pode ter a síndrome de Reye, quando está usando salicilato e tem o vírus da varicela zoster. Nos imunodeprimidos pode gerar uma pneumonia fatal. E profilaxia pós-exposição? Tem? Tem.
Hoje em dia a gente tem a vacina, né? Pode fazer a vacina. Mas se for gestante, neonato, imunodeprimido, já que é vacina com vírus vivo, para eles a imunoglobulina, nesse caso, específica para o varicela zoster, a Visig. Uma questãozinha. Em relação aos aspectos preventivos da varicela, podemos afirmar que a criança poderá voltar à escola quando todas as lesões cutâneas do tipo vesiculosas tiverem se transformado em lesões crostosas. Quando é que um paciente com varicela está liberado para frequentar a escola, ir para o trabalho, enfim? Não precisa mais do isolamento. Quando todas as lesões são crostas, geralmente 1 semana, 10 dias de doença. Então essa letra A está certa. Vamos ver as outras. A criança poderá voltar à escola quando se apresentar a febril, independente das lesões. Não. A imunização ativa é contraindicada em todas as crianças portadoras de doenças que cursem com imunossupressão. Essa questão aqui é controversa, né? A princípio, imunização ativa é realmente contraindicada para crianças com imunossupressão. A explicação aqui de quem fez a questão é que há momentos em que a criança está bem. E aí ela pode tomar vacina. Paciente com câncer, por exemplo, há momentos em que ele está bem, está com a imunidade boa. A imunização passiva está indicada para todos os contactantes menores de 5 anos até 48 horas da exposição. Não, a imunoglobulina específica pode ser feita, não precisa ser nas primeiras 48 horas, pode ser com 96 horas, tudo bem. A imunização passiva está indicada para recém-nascidos de mães que tiveram a doença 1 mês antes do parto. 1 mês antes do parto não precisa, só se for 5 dias antes ou 2 dias depois. Então a certa é essa aqui. Está só com crosta, está liberado para a escola. Mãe portadora de varicela, ainda com lesões cutâneas vesiculares, dá à luz a recém-nascido a termo. Pô, ela está com varicela agora, o neném acabou de nascer. Faça o que com ele? Com recém-nascido? Visig nele. Letra A. Pré-escolar de 4 anos, portador de leucemia, está internado para indução de remissão na enfermaria de pediatria de um hospital de grande porte. Durante a internação, outro paciente internado na mesma enfermaria apresenta quadro de doença exantemática compatível com catapora. Ou seja, ele está contagiando nesse momento. E a gente tem um imunodeprimido ali que vai entrar numa indução de remissão, vai entrar numa quimioterapia pesada. Qual é a conduta para o paciente com a leucemia? Vacino, imunoglobulina, aciclovir, vacina, imunoglobulina, vacina e aciclovir. Ele vai entrar na quimioterapia agora. Esquece vacina com vírus vivo para ele. Ele vai tomar a imunoglobulina específica, nesse caso, a Visig, letra B de bola. Agora, outra doença com vesícula e viral. Na boca e na mão. Faltou só o pé, né? Doença mão-pé-boca, provocada por enterovírus, geralmente o Coxsackie A16, também o enterovírus 71, mas o principal é o Coxsackie. Uma incubação curta, tem transmissão fecal oral também, uma incubação curta comparada com as outras doenças virais, só 4 a 6 dias. Faz lesões orais, faz úlceras, faz lesão em dorso de mão e pé com vesículas. Às vezes tem lesão na nádega também, só que na nádega não faz vesícula. Pode ter dor abdominal, pode ter febre, ó, lesão no pé, lesão na mão, geralmente é no dorso, aqui botou na planta e na palma, mas é doença mão, pé, boca. Herpangina lá, ó, as vesículas viraram úlceras, tratamento sintomático, nada para fazer, cura rápido, diagnóstico clínico, tratamento, suporte. Entramos agora nas bacterianas, e a destaque da bacteriana é a escarlatina. Qual é a etiologia da escarlatina? A gente tem um streptococo beta-hemolítico do grupo A, principal bactéria que provoca amidalite bacteriana, só que esse streptococo é produtor de uma das 3 toxinas eritrogênicas que provocam rash. A incubação é curta, 2 a 5 dias de incubação do streptococo na garganta, e a clínica? Amidalite, febre, toxemia que aparece de repente, e em menos de 48 horas, em 12 a 48 horas, aparece o rash. Ele é vermelho, bem vermelho, aparece na face, no tronco, finamente papular, começa nas dobras, axila, região inguinal, pescoço, e depois ele generaliza. É comum haver uma palidez, pegar muito a testa, a bochecha, e em volta do lábio tem uma palidez perioral,
que tem um nome, chama sinal de Filatov. E também tem as linhas de Paschen, umas linhas hiperpigmentadas na fossa antecubital que não somem a digitopressão. Esse raste da escarlatina, ele é dito muitas vezes na prova como se fosse uma lixa, áspero, e o livro descreve como se fosse uma pele de ganso. Como eu nunca tive contato físico com um ganso, eu me imagino uma lixa, é isso. Ok. Depois de uma semana é comum ter uma descamação no corpo inteiro. Então aí, ó, uma foto do Mandel, uma palidez perioral, o raste, é comum também a língua em framboesa, e poeticamente chamam, no início, quando tem uma saburra branca, a framboesa verde, e depois sai essa saburra, ficam umas papilas bem inflamadas, proeminentes, vermelhas, é a framboesa madura, vermelha. Então, língua em framboesa, que não é uma característica específica da escarlatina, mas também aparece. Olha a língua em framboesa, as papilas saltando, brilhantes, né? E a palidez perioral, sinal de Filatov. E aqui as linhas bem vermelhas que não somem a digitopressão, as linhas de Paschen. O diagnóstico, ele é clínico, mas uma cultura, o suave de orofaringe mostra os streptococcos e o tratamento de streptococo. 100% sensível à penicilina. Pode ser injetável, pode ser oral, sem problemas. Um menino de 5 anos apresenta faringoamidalite e cultura positiva para streptococo do grupo A. Das complicações a seguir de faringite e infecções cutâneas para o streptococo do grupo A, qual delas está associada apenas a infecções faríngeas? O streptococo pode fazer amidalite, pode fazer impetilo, pode fazer lesão cutânea. Só que uma dessas doenças aqui só aparece quando é um streptococo da garganta. Quando é de pele, não aparece. Qual é? Escarlatina, síndrome do choque tóxico, febre reumática, fascite necrotizante ou glomerulonefrite? Aquela que está associada apenas a streptococo da garganta é a febre reumática. Você não tem impetigo e depois febre reumática. Pode até ter escarlatina, mas febre reumática não. Mas a escarlatina também é mais comum com aqueles da garganta. Mas a febre reumática é só o streptococo de garganta. E a gente vai finalizar com a doença de Kawasaki. Etiologia. Já coloquei no início que é uma etiologia desconhecida. Pelo menos até hoje, nesse momento, ninguém descobriu. Se alguém descobrir, manda um e-mail para mim na área do professor, para eu saber também. Por ser uma doença de etiologia desconhecida, é uma doença de diagnóstico um pouco mais difícil, porque você não tem um marcador no sangue, ó, colhe uma sorologia para o agente do Kawasaki. Mas qual é o agente do Kawasaki? Eu não sei. Eu posso tentar fazer uma experiência com o laboratório. Eu mando sorologia para Kawasaki, ele me manda IgM positivo. Pô, o cara descobriu o agente que eu não sabia. A maior incidência é em asiáticos ou descendentes de asiáticos e principalmente em crianças pequenas, menores de 5 anos. Na patogênese da doença de Kawasaki, tem uma vasculite muito perigosa, uma vasculite de vasos de médio calibre, que tem como foco principal, alvo principal, as artérias coronárias. Aí é que está o problema. As manifestações clínicas do Kawasaki: febre, conjuntivite, lesões orais, linfonodopatia, exantema, acometimento de mãos e pés. Isso aqui é muito importante para o Kawasaki, para o diagnóstico de Kawasaki. Por que é muito importante? Porque se é uma doença que não tem um marcador, o diagnóstico é clínico. Então, o quadro clínico eu tenho que conhecer muito bem. Febre por pelo menos 5 dias. Conjuntivite. Lesões orais, que podem ser lábio rachado, pode ser uma língua em framboesa, podem ser úlceras orais. Linfonodopatia, geralmente cervical unilateral. Rache, que é pleomórfico, pode ser de qualquer jeito, geralmente bem vermelho pelo corpo. E acometimento de mãos e pés, com edema, eritema, escamação periungueal de mãos e pés. Como é que lembra disso na prova? Eu fiz uma mnemônica que é a seguinte: febre no hipotálamo. Aí a gente vai descendo aqui, ó, conjuntivite, lesão na boca, adenomegalia, rache e acometimento de mãos e pés. Então você faz assim na prova, ó. Febre, pelo menos 5 dias, conjuntivite,
lesão na boca, adenomegalia, raste e acometimento de mãos e pés. Na prova você faz assim, ó. O cara vai achar que você está baixando um santo, alguma coisa assim. Não, está lembrando da escarlatina, da Kawasaki. Está lembrando disso. Então, ó, conjuntivite, a língua em framboesa, lábio rachado. Olha que fome, né? Está comendo cabelo e tudo. Essa aqui não é para mostrar a criança chorando. Mas a criança fica bem irritada no Kawasaki. Adenomegalia. O raste pode ser em qualquer lugar, é comum ser na região da fralda. E o acometimento de extremidades. É interessante que é comum no Kawasaki essa descamação periungueal. Só que a descamação, que é uma das manifestações de mãos e pés, além de edema e eritema, a descamação periungueal, ela só aparece depois de 1 semana de doença, entre 1 e 3 semanas. E aqui pode ser tarde já para eu tratar. Eu quero fazer esse diagnóstico antes, para evitar o envolvimento cardíaco, que é o aneurisma de artéria coronária, que é gravíssimo, ameaça a vida. Porque pode romper, pode fazer uma trombose, pode ter uma estenose. Então o Kawasaki tem 3 fases clínicas. Essa fase aguda febril, que é o momento da gente fazer o diagnóstico nas primeiras 2 semanas. Depois uma fase subaguda, que descama periungueal, que faz uma trombocitose impressionante. As plaquetas ultrapassam 1 milhão, 2 milhões. É muita plaqueta. Só que, mais uma vez, num momento tardio. Então, não espere a trombocitose para fazer o diagnóstico. Porque a trombocitose aparece no momento que aparece o aneurisma também. Pô, tem trombocitose, é Kawasaki. Pô, mas já tem aneurisma. Eu tinha que ter feito um tratamento para evitar o aneurisma. Eu não quero o aneurisma. Então, essa fase subaguda, 3ª, 4ª semana de doença. E depois, por mais 2 ou 4 semanas, até completar 8 semanas, a fase de melhora, de convalescença, quando eu percebo um VHS normalizando. Aqui na fase inicial, o VHS é muito alto. Então, diagnóstico por critérios clínicos. Não tem marcador da doença. O que não pode faltar no Kawasaki? Febre por 5 dias no mínimo. Mais 4 dos outros 5 sinais. Assim, uma coisa que eu não aceito é Kawasaki atípico. Ah, está com febre há 2 dias, tem conjuntivite, tem adenomegalia. Pode ser um Kawasaki atípico. Se a doença não tem marcador, ou completa critério, ou não é Kawasaki. Pelo menos assim eu penso. Ao mesmo tempo, se completa critério, e eu não tenho outro diagnóstico, eu assumo que é Kawasaki e trato, porque o tratamento é caro. É imunoglobulina. É pesado fazer. Então, se eu achar que é, eu faço. Mas eu tenho que achar que é. Tem que preencher critério. Por isso que eu não me conformo com Kawasaki atípico. Eu vejo muita gente fazendo esse diagnóstico. Ah, está com uma conjuntivite com febre, tem menos de 5 anos. Ah, então, tropecei na rua, Kawasaki atípico. Está doendo meu pé e tal. Tudo pode ser. Então, eu quero o típico. Como é que eu faço o diagnóstico? Febre por 5 dias no mínimo, mais 4 das 5 características. Quais são as 5 características? Além da febre. Eu quero 4 delas. Conjuntivite, lesões orais, adenomegalia, raste e acometimento de mãos e pés. Pronto. Aprendemos, sabemos e vamos em frente. No laboratório, tem leucocitose, tem desvio para a esquerda, tem VHS alto, mas tudo isso é inespecífico. Plaqueta sobe. Na primeira semana está 600, 700, mas não está 1 milhão. 2 milhões, isso é depois. Aí já passou muito tempo. Tem risco de fazer aneurisma, né? Então tem que fazer eco. Quando que eu faço? O aneurisma aparece na 3ª, 4ª semana. Então eu faço, assim que eu faço o diagnóstico, repito depois de 2 a 3 semanas, e para ter certeza que não tem nada, que foi tudo muito bem, depois de 6 a 8 semanas, quando é a fase final, eu repito. Com 3 ecos normais, está resolvido, não tem risco mais. Como é que trata? Então, para diminuir o risco do aneurisma, cair esse risco de 20% para 2%, cair bastante, eu tenho que fazer imunoglobulina intravenosa até o 10º dia da doença. Mas lembra que, para o diagnóstico, eu preciso de 5 dias de febre. Então, eu tenho 5 dias de febre e agora eu tenho só mais 5 dias até o 10º para fazer imunoglobulina. Mas dá tempo. Dá tempo. Então, fiz o diagnóstico, eu tenho mais 5 dias, porque eu precisei de 5 de febre, mais 5 dias no máximo
para eu começar a imunoglobulina intravenosa, junto com a aspirina em dose alta, anti-inflamatória nos primeiros 14 dias. Depois, a gente vai manter a aspirina numa dose baixinha, 3 a 5 miligramas, como agente antiagregante plaquetário. Lembra que a plaqueta vai estar lá em cima. Aí quando o VHS cair lá pela 8ª semana, 6ª ou 8ª semana, e a plaqueta normalizar, eu suspendo essa aspirina. Grande complicação, então, o aneurisma gigante, podendo fazer trombose, estenose, até uma má perfusão do miocárdio, que merece às vezes até um bypass. Imagina, uma criança fazendo um bypass com 3, 4 anos de idade, porque pode infartar. A criança chega na loja de brinquedo, papai, quero esse brinquedo. Não, meu filho não vai dar. Eu estou passando mal. Pá, pum, desmaia, infartou. Criança de 3 anos. Não pode, né? Então, vai ter que ficar atento. Se o aneurisma for muito grande, tem que operar. Olha essa fotinha do Mandel, que legal essa foto. Que interessante. Asiático, embora possa dar em todo mundo, mas é mais comum em asiáticos. A conjuntivite, a boca aqui bem vermelha, né? O gânglio ele mostrou, o rache e o acometimento de extremidades. Tem tudo aí. Só para a gente lembrar, os períodos de incubação das doenças virais, que raramente pedem prova, mas às vezes pede, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, exantema súbito, varicela, tudo girando aí em torno de 2 semanas. 10 a 12 dias, 14 dias, 17 dias, 10 dias. A doença mão-pé-boca, que é viral, é rápida, em termos de incubação. Também a transmissão fecal-oral é mais rápida, 3 a 5 dias. A mononucleose é longa, o tempo de incubação, 40 dias. E a escarlatina, bacteriano, rapidinho, 2 a 5 dias. Agora a gente vai fazer 2 exercícios para a gente consolidar o nosso conhecimento e terminar essa parte de doenças exantemáticas. 2 exercícios correlacionando a coluna da direita com a da esquerda, características da doença e qual a doença exantemática. Ao final dessa aula, eu tenho certeza que a gente está conseguindo responder muito bem isso. Para a prova, a gente está preparado. Para a vida real, vocês vão ver que tem uma doença exantemática, nem sempre ela traz todas as características que a gente precisaria para fazer um diagnóstico com tanta precisão, como na prova a gente vai fazer. Então, vou marcar aqui no quadro que vai ficar mais fácil. Rache micropapular difuso, áspero, áspero, lixa, hipertrofia de papilas linguais, escarlatina, número 1. Depois, linfonodopatia occipital e rache papular difuso. Rache com linfonodo, pensar em qual doença? Rubéola, cadê ela? Número 3. Depois, esplenomegalia, exudato de amígdala, que doença é essa? Mononucleose infecciosa, ali, número 5 ali. Depois, rache rendilhado, malar, que doença é essa? Eritema infeccioso, cadê ele? Número 2. Estamos nessa ordem. A última, 3 dias de febre, depois rache maculopapular, exantema súbito, número 4. Vamos ver se a gente acha uma sequência dessa. 1, 3, 5, 2 e 4. 1, 3, 5, 2 e 4. Letra B de bola. O próximo, mesma coisa. Só que esse aqui é a dança das cadeiras. Tem 1, 2, 3, 4 e tem 7 para a gente colocar aqui. Alguém vai ficar em pé. Essa é a dança das cadeiras. Apresenta-se com febre alta por mais de 5 dias, hiperemia de conjuntiva, adenomegalia, lesão na boca, edema. Que doença é essa? Kawasaki, né? Cadê ele? Kawasaki, 3, né? 1, 2, 3. Número 3 ali. Causada pelo vírus Coxsackie, apresenta-se como pequenas vesículas e úlceras na faringe posterior, febre e salivação. Herpangina, número 1. Se aparecer na mão e no pé, aí completa a doença mão-pé-boca. Causada por parvovírus, evolução em 3 estágios com caráter recorrente. O exantema tem característica de rendilhado. Eritema infeccioso. Cadê ele? Número 5. Beleza. O último. Quem vai sentar na última cadeira? É causado por um togavírus e manifesta-se com febrícula, exantema maculopapular, estenia, adenopatia. Na gestação pode causar malformações fetais. É fato, o vírus da rubéola é um togavírus. Cadê a rubéola? Número 6.
Vamos ver se a gente acha isso aqui, ó. 3, 1, 5, 6. Viu? Estamos bom nisso, né? Estamos bom. E agora a gente vai fechar como um aperitivo para a próxima aula com a seguinte questão. Adolescente de 13 anos apresentou há um mês quadro clínico de febre elevada, cefaleia retroorbitária, dor nas costas, mialgia intensa, náuseas e vômitos. Nas primeiras 48 horas, discreto exantema macular que empalidecia a pressão. Este quadro durou cerca de uma semana. 2 dias após a febre ter cessado, novo exantema. Máculo papular, poupando mãos e pés, durou 4 dias. Recuperação completa. Esse quadro de febre alta, cefaleia retroorbitária, um exantema que desaparece e depois volta, bifásico, tem que pensar em qual doença? No dengue, né? Letra A, e a gente volta na próxima aula fazendo questão para consolidar as doenças exantemáticas e falando sobre dengue. A próxima aula é mais curta, fiquem tranquilos.